José Alves aqui novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre a parte dos sistemas multimáquinas, né, pessoal? Eu tenho recebido algumas ligações, e algumas também sugestões aí de pessoas aí que trabalham comigo, para a gente também poder falar. Nós já falamos anteriormente, como que faz a parte de comunicação entre a máquina e o equipamento do modo slave, onde o equipamento ele não possui a inteligência de dosagem de receitas. Hoje nós vamos falar do equipamento com receita, onde a máquina ela tem somente as entradas de água, tempo de batimento de motor, tempo de processo, drenagem, os níveis, temperatura, toda a parte que vai agregar a parte de insumos, da máquina, com exceção do produto químico. O produto químico ele vai ficar totalmente dedicado a ser feito toda a dosagem pelo equipamento multimáquina. Então as receitas, quando eu digo as receitas, não a receita, o processo em si, mas a receita com as dosagens vai ficar no equipamento multimáquina, e a receita da máquina, que seria o processo em si, nível de água, tempo de dreno, o tempo do processo em si, continua na máquina, tá bom? Então hoje nós vamos explicar um pouco como que faz essa parte de comunicação entre a máquina e o equipamento com receita. Bom, pessoal, como nós já temos alguns vídeos anteriores também, se vocês puderem dar uma olhada aí no canal, fiquem à vontade. Nós já temos um pouquinho toda a parte do fluxograma com várias máquinas e uma explicação um pouco mais detalhada. Essa daqui é mais uma explicação introdutória, porém nós colocamos apenas uma máquina para não ficar tão poluído aí no decorrer do vídeo aí a explicação. Aqui nós temos uma máquina, lembrando que o sistema multimáquina você pode trabalhar com até 8 máquinas, tá? Você pode expandir isso aqui, pode trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí depende do seu parque aí, do tamanho do seu cliente, de quantas máquinas que ele possui. Nós temos a máquina com o controlador, então a máquina ela precisa ter um controle já, ela tem que ter um equipamento que faça o controle dela, ou seja, gire o motor para um lado, gire o motor para o outro, abra a válvula de água, tenha uma saída, pelo menos uma saída de dosagem, tá bom? Vou explicar para vocês aqui como foi fazer esse acionamento. Então nós temos que ter pelo menos uma saída de dosador, tá? Não precisa. Geralmente os controladores convencionais têm 6, 7, 8, então cada saída vai acionar uma bomba. No caso aqui, como ele é no modo receita, você vai trabalhar com um sinal só para poder fazer toda a manipulação aí das dosagens dentro do equipamento multimáquina, tá bom? Então a máquina precisa ter o controlador, esse é o primeiro passo. Se a máquina não tiver controlador, precisa ser feita uma automatização dessa máquina. Comprar um controlador aí de mercado e colocar ali na máquina para ela poder acionar o dreno, acionar a válvula de água, ligar a válvula de vapor, ler a temperatura, ler o nível e mandar mandar o sinal de dosagem. Esse sinal nós precisamos para poder fazer a comunicação com o equipamento. Como as máquinas já possuem essa parte agregada, que é essa parte do controlador ter o sinal para dosagem química líquida, então nós já vamos ter aí o controlador que você fizer aquisição já com esses recursos, tá bom? Então, nós temos o controlador da máquina e nós vamos fazer a comunicação. O que é bacana trabalhar com o sistema multimáquina? Quando você trabalha com o sistema convencional, você vai ter que usar um cabo lá. Se você for usar 6 bombas, você vai ter que usar um cabo 6 por 1. Se você for usar 8 bombas, você vai ter que usar um cabo 9 por 1 na realidade, tá? Ele é 9 por 1 via. Então é um cabo, não precisa ter blindagem, Alguns equipamentos exigem que tenha blindagem, mas no nosso caso aqui não há necessidade. A maioria dos equipamentos nós temos instalados convencionais, que nós instalamos há algum tempo atrás. Também não tem blindagem, é bem tranquilo trabalhar. Mas você vai ter que fazer a aquisição de um cabo com 9 vias. Uma via vai ser o seu comum e 8 vias vai ser o acionamento de cada bomba. Com o sistema multimáquina você vai trabalhar apenas com 2 vias, 2 por 1 ou 2 por 0,75, 2 por 0,50, o que fica mais tranquilo para você encontrar aí na sua região. Então aqui você vai trabalhar com o cabo 2, colocar aqui 0,75, que é o que nós já trabalhamos no dia a dia. Então você vai trabalhar com o cabo 2 por 0,75,
E você não vai precisar mais fazer essa aquisição de um monte de cabos, tá? 9 vias por equipamento, né? Então aqui é 2 por 1 por máquina, né? Por máquina. Então você vai ter a máquina 1, você vai usar um cabo 2 por 1. Vamos supor que essa distância do equipamento no dosador seja 20 metros, tá, pessoal? É só um exemplo, tá? Então aqui nós temos 20 metros. Então você vai, se você tiver 5 máquinas, você vai comprar 100 metros de cabo, tá? Ou algo próximo disso. Porque se a primeira máquina está a 20, a segunda deve estar uns 25, 30, vai aumentando essa distância. Então você precisa fazer esse cálculo e comprar. Mas vamos supor que seja 20 metros as máquinas, cada máquina esteja a uma distância de 20 metros aproximadamente, são 5 máquinas. Então você vai fazer a aquisição de 100 metros de cabo, tá bom? Então esse é o primeiro passo para você comunicar, a ligação elétrica. Como que você vai fazer o envio do sinal para o equipamento? Somente com... Se a máquina for relé contato seco, ou seja, ela não manda tensão 220, 24 ou 110, se ela for um relé contato seco, você vai pegar um contato do relé, que é o comum, que é o C, e vai colocar uma via desse cabo, que vai ser o mais 24. E na outra via, ele vai retornar para o equipamento, que vai ser o sinal da máquina, tá? Então, esse símbolo aqui representa isso aqui. Então, um relézinho contato seco, a hora que a máquina ligar a saída do dosador 1, dosador 2, geralmente a gente trabalha com o dosador 1, ele vai ligar esse relé e o sinal mais que vem do próprio equipamento, então o sinal da fonte do equipamento, a gente não vai trabalhar com tensão da máquina, ele vai fechar o relé e esse sinal vai retornar para o equipamento falando, ó, a máquina 1 está solicitando alguma coisa. Solicitando o quê? Tá? Então, basicamente, a primeira coisa que nós temos que fazer no controlador da máquina é enviar um sinal de receita. O sinal de receita nada mais é que, no caso aqui deste equipamento especificamente, tem outros modelos por aí, mas nesse equipamento especificamente você vai mandar tempo de receita, né? E aqui vai ser o número da receita. Depois nós temos o tempo novamente. E aí nós temos aqui as etapas. Então, só para vocês entenderem. Primeiro, você precisa colocar na máquina um tempo. Esse tempo ele vai ser 22 segundos. 22 segundos vai chamar a nossa primeira receita lá no equipamento, que é a receita 1. A receita 1 é o que, José? Receita 1 depende do que você for nomear lá no seu processo. Pode ser um processo leve, pesado, super pesado, cobertor, lençol. Aí é a nomenclatura que você vai usar internamente. Aqui a gente vai trabalhar com numeração, tá bom? Então, primeira receita é, se nós não enviarmos 24 segundos, nós temos a receita 2. Se nós enviarmos 26, nós temos a receita 3. E assim sucessivamente, pessoal, até o limite máximo de receitas que o equipamento oferecer. Se ele te oferecer recurso para 15 receitas, então você vai até 26, 28, 30, né? Até a numeração aqui comporte aí as 15 receitas. Se ele te der recurso para 30, até 30. Se der recurso para 35, 45, aí precisa dar uma olhadinha no manual do equipamento. No caso aqui nós vamos até 15 receitas, ok? E as etapas, como que nós vamos fazer para selecionar as etapas? Então, o primeiro processo, selecionar a receita. Você manda, se cadastra na máquina lá, encher a máquina com água fria, nível baixo e tal, e manda lá, dosador 1, 22 segundos, né? Ou 22 ml, depende de qual que é a configuração que está lá no controlador da máquina, a gente vai entrar nesse detalhe também. Se mandou esse tempo, o equipamento ele vai cadastrar a máquina 1 ou a máquina X, ela está pedindo a receita 1, então ele vai cadastrar essa receita e vai salvar no controlador, tá? Essa parte de salvar, mesmo que o equipamento desligue e ligue, a receita fica cadastrada, porque se às vezes precisar desligar o equipamento momentaneamente ali durante um processo, em alguma situação, se você desligar e ligar ele rapidinho, a receita vai estar cadastrada, você não vai perder a receita, você não vai ter que parar a máquina, ligar a máquina novamente para mandar o tempo de receita e ter toda aquela parte complicada de ter que voltar todo o processo do cliente, tá bom? Então, você selecionou a receita. Depois de 1 minuto, aí depende do recurso que a máquina der, você bate, se você não drena, tá? Você não drena a máquina, você vai para a próxima etapa. Na próxima etapa do processo da máquina, você vai chamar a etapa de dosagem. A etapa de dosagem também é por tempo, tá?
Então você vai mandar 2 segundos, vai ser a etapa 1, 4 segundos, etapa 2, 6, a etapa 3, e nós temos aqui até a etapa 7, tá? Que vai ser 14 segundos, aqui nós temos 14 segundos, vai ser a nossa etapa 7, que é a etapa final, né, que o equipamento ele possui. Então ele tem até 7 etapas de dosagem, em cada etapa de dosagem você pode cadastrar até 4 produtos químicos para dosar naquela etapa, tá bom? Então basicamente é isso, pessoal. No modo receita, a gente primeiro tem que enviar pela máquina um tempo de receita, depois nós temos que enviar um tempo de etapa. Então imagina o seguinte, a máquina 1, ela está rodando essa receita aqui, ó. Receita 1, e aí deu lá 1 minuto, né, que é o tempo para você poder chamar a próxima etapa, que é um delay que você precisa ter para poder separar, para o equipamento poder entender que está chamando a receita 1 e agora ele está chamando a etapa 1. Tá? Então precisa ter esse espaçamento de tempo só na seleção de receita. Posteriormente, nas etapas, automaticamente você não vai dosar 4 produtos na etapa 2 e daqui a 20 segundos mais ou menos dosar mais 4 produtos na etapa 3, entendeu? Você vai dosar primeiro os produtos da etapa 1, vai bater o tempo de processo, vai injetar vapor, vai injetar água, vai fazer todo o procedimento. Depois você drena, vai para a próxima etapa, e aí numa próxima etapa você chama o tempo, não precisa mais chamar a receita, você chama somente o tempo da etapa e cadastra as dosagens do produto no equipamento multimáquina, tá? Então, o que é bacana esse recurso é que, se você cadastra os produtos no equipamento multimáquina, você pode fazer uma dosagem efetiva, uma dosagem real. E o que seria a dosagem real, pessoal? Você vai pegar o seguinte, vamos fazer aqui para ver se fica mais fácil de entender. Você vai pegar, por exemplo, você vai pegar lá na etapa 1, você vai pegar a etapa 1, receita 1. Ok? Então, você vai cadastrar lá no equipamento multimáquina na tela. Então, você vai cadastrar. Aqui na receita 1, na etapa 1, você está dosando o detergente 1, detergente alcalino, neutro, não sei qual que é que você vai usar. Você vai usar o detergente 2. Você pode usar também um alvejante. E você pode usar também algum outro aditivo qualquer, tá? Vou colocar aqui um aditivo aqui, que seja um produto especial que você usa aí dentro do seu processo. Resumindo, você pode fazer até 4 dosagens. E como que serão feitas essas dosagens? Em ml por quilo. Então você pode dosar, por exemplo, aqui no produto 1, você pode dosar 0,8 ml por quilo de roupa. Aqui você pode dosar 1,5 também ml por quilo de roupa. Aqui você pode dosar 2,2 ml por quilo de roupa. E aqui você pode dosar 3,5 ml por quilo de roupa. Isso você vai cadastrar na tela do equipamento multimáquina, tá bom? Quando o equipamento pedir, quando a máquina pedir que o equipamento faça essa dosagem, o que ele vai fazer? Ele vai checar se o equipamento está livre para dosar, se ele não está executando nenhuma outra tarefa. Se ele estiver livre, ele vai pegar essas 4 dosagens que está cadastrada na etapa 1 e vai fazer a dosagem de cada produto. Não faz a dosagem simultaneamente, tá? Porque o equipamento ele tem uma retrolavagem, então ele vai dosar o produto 1, vai passar um pouco de água, dosar o produto 2, passar um pouco de água, produto 3 um pouco de água, produto 4 um pouco de água, e somente depois da última dosagem que ele vai fazer o flush, que é o tempo que demora do produto sair do equipamento, que é o ponto A, e ir lá para a máquina, que é o nosso ponto B. Então, isso também a gente cadastra lá no setup inicial, que é a configuração do equipamento, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso aí, tá? É uma explicaçãozinha mais simples. Nós estamos para receber um equipamento aí, para que nós possamos mostrar para vocês como que faz isso fisicamente no equipamento mesmo, tá? Que é bem bacana vocês terem essa informação também, que a gente possa compartilhar isso com vocês, que para quem não conhece, né, possa também executar facilmente aí a instalação, a configuração, os processos de um equipamento multimáquina, tá bom? Só mais um adendo aqui, nós temos aí, só na parte de recurso de instalação,
você consegue também, tá? O pessoal gosta muito de falar sobre preços, né? Quais são os benefícios, qual que é a minha economia, qual que é a sua economia utilizando um sistema desse. Bom, pessoal, só de cara, né? Só de bate-pronto, aí você tem a parte de insumos elétricos, né? Que são os cabos, que a gente está falando de um cabo de 2 por 0,75 contra um cabo de 9 vias, por exemplo. Porque o equipamento ele dosa até 8 produtos, então a gente tem que fazer relação de banana com banana, pera com pera, né? Não dá para você falar que, mas eu quero dosar só 3 ou 4 produtos, eu quero dosar 5 produtos. Então a gente vai fazer os cálculos, né, de acordo com o equipamento. Se você está usando 8 bombas, você vai ter que usar um cabo de 9 vias. Pessoal, a última cotação que eu fiz recentemente aí de um cabo de 9 por 1, com toda essa demanda e esses custos altos aí que está tendo agora diante da pandemia, né? Esse cabo aqui ele está aproximadamente aí R$17,53 um metro. Enquanto nós temos aqui um cabo 2 por 0,75 que custa R$1,78. Tá? Então vai R$2 contra 18. Então é uma diferença muito grande. Se você colocar na ponta do lápis aí 100 metros de cabo a R$18, vai dar R$1.800. Né? Então só para a gente colocar aqui mais ou menos. Então aqui ele vai te dar 1,8. Tá? Falando em insumos de instalação, tá? 1,8 mil, né? R$1.800. Então nós temos aqui R$1.800. Se a gente está falando de 100 metros de um cabo de R$1,78, vamos colocar R$2. Estamos falando de R$200. Então nós temos aqui só de insumos de instalação, tá, pessoal? A parte elétrica, que é a parte mais cara, obviamente. Nós temos aí menos R$1.600. Sem contar toda aquela parte de tempo, manutenção, a gestão mais efetiva do equipamento e toda aquela... O que a gente já vem falando aí nos outros vídeos, né? Explicando para vocês. Isso aqui é mais uma ferramenta, um compartilhamento de conhecimento para que vocês possam, né, tomar a melhor decisão aí na hora de fazer aquisições de equipamentos convencionais, multimáquinas, aplicar alguma inovação aí dentro dos seus clientes. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Brevemente nós vamos voltar aí com o vídeo, tá, para chegar o equipamento, para a gente poder mostrar para vocês aí como que faz a configuração direto no equipamento. Dois recursos bacanas, tanto você fazer a configuração em loco, né, na tela do equipamento, como você fazer a configuração também com o equipamento com um computador. Não é modo remoto, mas é um computador, para você não precisar ficar entrando lá no equipamento e configurando um passo por vez ali, que dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? No computador é uma ferramenta bem bacana. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Grande abraço.